Maia segurou a respiração quando ouviu os passos firmes descendo a escada. A bandeja tremeu em suas mãos e ela sabia que havia cruzado uma linha invisível. Daniel Alencar estava ali, diante dos executivos estrangeiros mais importantes de sua carreira, e ela acabara de derrubar suco no terno impecável dele. O silêncio pesou na sala. Os olhares se voltaram para ela. Clara, de 6 anos, ainda estava em seus braços, assustada com a tensão súbita. Maia sentiu o rosto queimar de vergonha. "Saia da sala, por favor", disse Daniel a voz tensa, tentando manter a compostura. "Maia, tire uns dias. Depois conversamos com calma, está bem? Agora não é um bom momento." Para Maia, aquelas palavras entraram como um choque frio. 2 anos cuidando de Clara. 2 anos enchendo aquela casa de pequenos gestos de carinho. E por um instante, ela sentiu como se tudo tivesse escapado por causa de um acidente bobo. E antes dessa história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias sobre segundas chances, sobre o amor que nasce dos pequenos gestos, sobre como às vezes a gente precisa perder algo precioso para entender o quanto vale. São histórias que mexem com a gente e que ficam guardadas no coração. Maia Mello tinha 28 anos e uma vida construída sobre bases simples, mas sólidas. Filha de uma costureira e um mecânico, crescera aprendendo que o trabalho dignifica e que carinho não depende de dinheiro. Formada em pedagogia por uma universidade pública, sonhava em ter sua própria escola um dia. Mas a vida a levou para a mansão dos Alencar como babá, e ali encontrou algo que não esperava. Uma menina órfã de mãe, que precisava de amor tanto quanto ela precisava recomeçar. Daniel Alencar, aos 35 anos, era o herdeiro de um império empresarial construído pelo avô. Viúvo há 4 anos desde que a esposa Sofia morreu em um acidente de carro, ele se refugiara no trabalho como forma de não encarar a dor. A mansão de 3 andares com jardins impecáveis e funcionários silenciosos era mais um escritório do que um lar. Daniel comandava empresas, fechava contratos milionários e era respeitado no meio corporativo. Mas quando chegava em casa e via Clara brincando sozinha na sala enorme, sentia um vazio que nenhum sucesso profissional conseguia preencher. Foi assim que Maia chegou até eles. A agência de babás havia mandado várias candidatas, mas Clara, tímida e ainda machucada pela ausência da mãe, rejeitava todas. Até que Maia se sentou no chão da sala de brinquedos, não para impressionar, mas porque percebeu que a menina precisava de alguém que falasse na altura dos olhos dela. "Oi, Clara, eu sou a Maia. Você pode me mostrar qual é o seu brinquedo favorito?" A pergunta simples derreteu a barreira que a menina construíra. Clara pegou uma boneca de pano meio desmontada e disse baixinho: "Ela se chama Maria. A mamãe deu para mim." Maia sorriu com ternura. "Maria é um nome lindo. Posso conhecer ela melhor?" Naquele momento, Daniel observava da porta. Viu a naturalidade de Maia, a forma como ela não tentava forçar a simpatia da filha. Viu Clara sorrindo pela primeira vez em meses. "A senhorita está contratada", disse ele, ainda formal. Os 2 anos seguintes trouxeram uma rotina que transformou a vida de todos. Maia chegava às 7 da manhã e encontrava Clara ainda sonolenta, os cabelos bagunçados e o pijama de unicórnio que insistia em usar. Preparava o café da manhã, panquecas com formato de estrela nas sextas-feiras, porque Clara dizia que era o jeito da sorte. Arrumava o uniforme da escola e sempre colocava um bilhetinho na lancheira. "A Maia te ama muito", ou "Você é a menina mais corajosa do mundo." Daniel saía cedo para o escritório e voltava tarde. Nos primeiros meses mal cumprimentava Maia além dos bom dia, e como foi o dia da Clara. Mas aos poucos, pequenos momentos foram construindo uma ponte entre eles. Uma noite, Clara acordou com febre alta. Maia estava dormindo no quarto de hóspedes. Ficava algumas noites quando Daniel viajava.
e ouviu o choro da menina. Encontrou-a quente e assustada, chamando pela mãe em meio aos pesadelos da febre. Maia pegou Clara no colo, cantou baixinho e ficou com ela a noite toda, colocando compressas geladas e monitorando a temperatura. Quando Daniel chegou de viagem no dia seguinte, encontrou Maia dormindo na poltrona do quarto de Clara, a menina aninhada em seus braços, ambas respirando calmamente. A cena o tocou de um jeito que não conseguia explicar. "Como ela está?" perguntou baixinho. "Bem, a febre passou de madrugada." "O médico disse que foi só um resfriado", Maia respondeu, ainda com voz de sono. "Obrigado por ter cuidado dela. Não precisa agradecer, Sr. Alencar. É meu trabalho." Mas ambos sabiam que havia passado de trabalho há muito tempo. Outros momentos foram construindo essa intimidade silenciosa. Maia ajudando Clara com a lição de casa na mesa da cozinha, as duas rindo de alguma piada boba. Daniel chegando mais cedo e encontrando-as assistindo desenho no sofá, Clara explicando a história para Maia como se ela nunca tivesse visto. Maia preparando o jantar nos dias em que a cozinheira faltava, enchendo a casa com cheiro de comida caseira. "A Maia faz o melhor escondidinho do mundo, papai", Clara dizia, e Daniel sorria, um sorriso verdadeiro que Maia raramente via. Houve uma tarde em que Clara machucou o joelho brincando no jardim. Chegou chorando na cozinha, onde Maia lavava louça. Sem pensar duas vezes, Maia limpou o ferimento, colocou o band-aid com desenho de borboleta e beijou o joelho machucado. "Pronto, o beijo da Maia tem poder mágico", disse, brincando. Daniel, que chegara naquele momento, presenciou a cena. Viu a naturalidade do cuidado, o carinho genuíno. Percebeu que a filha não era apenas bem cuidada, ela era amada. Naquela noite, depois que Clara dormiu, Daniel desceu até a cozinha buscar água e encontrou Maia organizando a lancheira para o dia seguinte. Ela sempre deixava tudo preparado, mesmo quando estava exausta. "Maia", chamou ele, hesitante. Posso te perguntar uma coisa?" Ela se virou, surpresa. Raramente conversavam sozinhos. "Claro, Sr. Alencar. Por que você faz isso? Quer dizer, você cuida da Clara como se ela fosse sua filha." Maia pausou, as mãos ainda segurando o potinho de iogurte que ia na lancheira. "Porque ela é especial. E porque toda criança merece se sentir amada." Daniel assentiu devagar. "Sofia costumava dizer isso, que amor não é luxo, é necessidade básica." Era a primeira vez que ele mencionava a esposa para Maia. Ela percebeu a dor ainda viva na voz dele e sentiu o coração apertar. "Ela deve ter sido uma mãe maravilhosa", disse Maia com sinceridade. "Era. E você está sendo também." O comentário ficou no ar entre eles. Maia sentiu o rosto esquentar, mas não sabia se era pela emoção ou por algo mais profundo que vinha crescendo silenciosamente. Maia só não imaginava que um gesto simples, um copo de suco na hora errada, seria capaz de virar de ponta cabeça tudo o que ela, Clara e Daniel haviam construído em silêncio. O dia do evento na empresa começou tenso. Daniel acordou antes do alarme, revisando mentalmente cada detalhe da apresentação. Os executivos japoneses estavam considerando um investimento de 200 milhões na empresa, e qualquer deslize poderia comprometer negociações de anos. Maia percebeu a ansiedade dele durante o café da manhã. Clara também notou. O pai estava mais sério que o normal. Respondia com monossílabos e checava o celular a cada 2 minutos. "Papai, você está nervoso?" perguntou Clara, mexendo no cereal. "Um pouco, princesa. É um dia importante no trabalho." A Maia sempre diz que quando a gente está nervoso, tem que respirar bem fundo e pensar numa coisa boa, Clara disse, inocente. Daniel olhou para Maia, que sorriu timidamente. "Sua filha é muito sábia", disse ela. "Aprendi com a melhor", Daniel respondeu, e Maia sentiu o coração acelerar com o olhar dele. Durante a manhã, Maia cuidou para que tudo estivesse perfeito. Orientou os funcionários sobre o almoço, organizou a sala de reuniões.
Manteve Clara ocupada no andar de cima para não atrapalhar. Às 2 da tarde, os executivos chegaram. Daniel os recebeu no escritório e as conversas fluíam bem. Clara estava inquieta. Queria saber o que estava acontecendo lá embaixo, porque o papai estava tão sério. Maia tentava distraí-la com desenhos, mas a menina insistia. Quero dar um beijinho no papai, para dar sorte. Maia hesitou. Sabia que Daniel não queria ser interrompido, mas Clara estava determinada. Decidiu levar um copo de suco para a menina e descer rapidamente. Seria apenas um momento, um gesto rápido. Desceram as escadas de mãos dadas. Maia carregava uma bandeja pequena com o copo de suco. A intenção era simplesmente atravessar a sala até a varanda, onde Clara poderia acenar para o pai e voltar. Mas o tapete persa, que sempre ficava perfeitamente esticado, tinha uma ponta levantada. Maia não viu. O salto baixo que usava se prendeu na fibra do tapete. A bandeja voou de suas mãos. O copo de suco de uva se estilhaçou no chão de mármore, mas a maior parte do líquido roxo atingiu a calça e a camisa branca de Daniel. O tempo parou. Os 5 executivos japoneses, impecavelmente vestidos, observavam a cena. Daniel, que estava no meio de uma explicação sobre projeções de lucro, ficou paralisado, com a camisa manchada e pingos roxos no rosto. Clara começou a chorar. Maia sentiu o mundo desabar. Eu sinto muito, Sr. Alencar. Gaguejou, ajoelhando-se para recolher os cacos. Foi um acidente, Daniel fechou os olhos, respirou fundo. A pressão do momento, a importância da reunião, os olhares dos investidores, tudo se misturou numa frustração que ele não conseguiu controlar. Maia, por favor, saia da sala, disse, tentando manter a voz firme. Leve a Clara, por favor. Tire uns dias, depois conversamos com calma, está bem? Para Maia, aquelas palavras soaram como demissão. Uns dias, seguido de o que fazer, era o código que empregadores usavam quando não queriam demitir alguém na frente de testemunhas. Com Clara chorando em seus braços e o coração despedaçado, Maia saiu da sala. Subiu para o quarto, arrumou suas poucas coisas numa mala pequena. Clara não parava de chorar. Maia, você vai embora? Por que você vai embora? Só por uns dias, amor. Só uns dias. Mas as duas sabiam que era mentira. Maia se despediu de Clara com um abraço longo, beijou a testa da menina e sussurrou. Você é a menina mais especial do mundo. Nunca esqueça disso. Saiu pela porta dos fundos para não atrapalhar a reunião que ainda acontecia. Levava consigo 2 anos de memórias e um coração partido. Nos dias seguintes, a mansão Alencar se tornou um lugar sombrio. Clara recusava comida, não queria brincar, perguntava por Maia a cada meia hora. Daniel tentou explicar que havia sido apenas um mal-entendido, que Maia voltaria. Mas ele mesmo não acreditava no que dizia. A reunião com os japoneses havia terminado bem. Eles entenderam que acidentes acontecem e até riram da situação depois. Mas Daniel não conseguia esquecer o olhar ferido de Maia, a forma como Clara chorara quando ela se foi. A primeira babá substituta durou 3 dias. Clara se recusou a falar com ela. A segunda aguentou uma semana, mas Clara fazia birra constante, não obedecia e chorava todas as noites. A terceira nem apareceu para trabalhar depois do primeiro dia. Onde está a Maia? Clara perguntava todas as manhãs. Ela está trabalhando em outro lugar, princesa. Mas por que ela não vem me visitar? Daniel não sabia o que responder. Uma noite, 2 semanas depois da saída de Maia, Clara teve uma crise de pesadelos. Acordou gritando, chamando pela mãe e pela Maia. Daniel correu para o quarto. Tentou acalmá-la, mas a menina estava inconsolável. Quero a Maia. Ela sabe como me acalmar. Quero a Maia. Daniel segurou a filha, sentindo-se completamente perdido. Percebeu, naquele momento, que Maia não era apenas uma funcionária que cuidava bem de Clara. Era alguém que a menina amava como família, e ele havia mandado essa pessoa embora por causa de um acidente bobo. Tentou ligar para Maia no dia seguinte, mas o número estava desligado. Ligou para a agência que a havia indicado,
mas disseram que ela havia cancelado o cadastro. Maia simplesmente desaparecera. Enquanto isso, Maia chorava todas as noites no apartamento pequeno que dividia com uma amiga. Sentia falta de Clara como se tivesse perdido uma filha, mas estava determinada a reconstruir sua vida. Uma conhecida a indicou para trabalhar como recreadora em festas infantis. O pagamento era por evento, sem estabilidade, mas Maia descobriu que tinha jeito para entreter grupos de crianças. Tinha paciência, criatividade e um carinho natural que as crianças percebiam imediatamente. Nos primeiros eventos, Maia se sentia insegura. Eram festas de famílias ricas, crianças acostumadas com entretenimentos caros e elaborados. Mas sua simplicidade conquistou tanto as crianças quanto os pais. Ela brincava de verdade, contava histórias envolventes, fazia jogos que incluíam todas as crianças. "Você é demais com as crianças", disse Carla, dona da agência de eventos, após uma festa em um clube exclusivo. Os pais ficaram impressionados, querem você para outros eventos. Aos poucos, Maia foi ganhando confiança. Estudava brincadeiras novas, aprendia técnicas de animação, fazia cursos online. Descobriu que tinha talento não apenas para cuidar de uma criança, mas para coordenar grupos, criar atividades, ser líder. 3 meses depois da saída da casa dos Alencar, Maia estava trabalhando como recreadora principal da agência, ganhando bem e sendo requisitada para os eventos mais importantes da cidade. O hotel Sunset Plaza estava em festa. A empresa de tecnologia celebrava 10 anos com um evento corporativo que incluía toda a família dos funcionários. Maia coordenava as atividades do Espaço Kids, um salão decorado com cores vibrantes, piscina de bolinhas, oficinas de pintura e contação de histórias. Era um sábado de sol, e Maia estava no seu elemento. Vestia uma blusa colorida e jeans, tinha tinta nas mãos das oficinas de arte e sorria genuinamente enquanto ajudava uma menina a pintar uma borboleta. "Tia Maia, olha como ficou!" gritou um menino mostrando o desenho. "Ficou lindo, Pedrinho. Você é um artista." Maia não percebeu quando Daniel e Clara entraram no saguão do hotel. Daniel estava ali para um congresso de empresários que acontecia no mesmo fim de semana. Sem conseguir babá de última hora, havia trazido Clara consigo, planejando deixá-la nas atividades infantis enquanto participava das palestras. Clara viu Maia antes do pai. Seus olhos se arregalaram, o coração disparou. A menina que tanto amava estava ali a poucos metros, brincando com outras crianças como sempre fazia com ela. "Maia!" Clara gritou correndo pelo saguão. Maia virou-se e quase desmaiou. Clara corria em sua direção, os cabelos voando, um sorriso enorme no rosto. Instintivamente, Maia se abaixou e abriu os braços. Clara se jogou nela com tanta força que quase as derrubou. Maia a pegou no colo, sentindo o cheiro familiar do shampoo infantil, o calor do abraço apertado, a emoção de reencontrar alguém que amava profundamente. "Maia, Maia, eu sabia que ia te encontrar. Eu sabia." Clara chorava e ria ao mesmo tempo. "Minha menina linda," Maia murmurou beijando o topo da cabeça dela. "Como você cresceu e como está linda." Daniel se aproximou devagar, observando a cena que o deixava com o coração apertado. Via a felicidade genuína da filha, o carinho de Maia, a conexão que o tempo não tinha quebrado. "Maia", disse ele, quando ela finalmente olhou para ele. "Senhor Alencar", ela respondeu, tentando manter a composição, mas ainda com Clara grudada nela. "Papai, a Maia está aqui. Ela não foi embora para sempre. Eu disse que ela ia voltar." Maia colocou Clara no chão, mas a menina segurou sua mão com força, como se temesse que ela desaparecesse de novo. "Você trabalha aqui agora?" Daniel perguntou claramente emocionado. "Sou recreadora de eventos, coordeno as atividades infantis." Daniel observou o ambiente ao redor, o salão cheio de crianças felizes, os pais elogiando o trabalho de Maia, a forma como ela se movia com naturalidade e confiança. "Você está bem?" "Estou. E Clara, como ela está?" Sentindo sua falta,
Daniel respondeu honestamente. Todos os dias. Naquele momento, Julian Torres, o animador que trabalhava com Maia, se aproximou. Era um rapaz simpático, de 30 anos, que tinha um jeito descontraído com as crianças. Maia, as crianças estão perguntando quando vai começar a contação de histórias, disse ele sorrindo. Então notou Clara. Oi, lindeza. Você vai participar das atividades? Clara se escondeu atrás de Maia, tímida. Julian, esta é Clara. Clara, este é o Julian, ele trabalha comigo. Maia apresentou. Julian se abaixou na altura de Clara. Prazer, Clara. A Maia é a melhor contadora de histórias do mundo. Você vai adorar. Daniel observou a interação, sentindo algo estranho no peito. Ciúme? Medo? A forma natural como Julian falava com Maia, como eles trabalhavam juntos, como ele claramente a admirava. Papai, posso ficar aqui com a Maia? Clara perguntou, esperançosa. Daniel hesitou. Tinha reuniões o dia todo, mas deixar Clara ali significava aceitar que Maia seguira em frente, construíra uma vida nova. Claro, princesa. Se a Maia não se importar... Nunca me importaria, Maia disse, beijando a testa de Clara. Vai ser como os velhos tempos. O dia passou voando para Clara. Ela participou de todas as atividades, mas principalmente ficou grudada em Maia, contando sobre a escola, sobre as babás que não duravam, sobre como sentia falta das panquecas em formato de estrela. Maia escutava tudo com o coração apertado. Via que Clara estava bem cuidada fisicamente, mas percebia uma tristeza na menina que não existia antes. Papai fica triste às vezes, Clara disse enquanto pintavam juntas. Eu acho que ele tem saudade da mamãe. E de você também. Ele não tem saudade de mim, amor. Ele só... Às vezes os adultos ficam tristes por outros motivos. Mas ele falou seu nome outro dia, quando a babá foi embora. Ele disse... A Maia jamais teria deixado Clara chorar assim. Maia sentiu o peito apertar. No final da tarde, Daniel voltou para buscar Clara. Encontrou-a dormindo no colo de Maia, exausta depois de um dia de brincadeiras. Maia acariciava os cabelos da menina, com uma expressão tão terna que Daniel se lembrou de por que havia se apaixonado silenciosamente por ela durante aqueles 2 anos. Não quero acordá-la, Maia sussurrou. Deixa eu levar ela, Daniel disse, se aproximando. Quando foi pegar Clara no colo, suas mãos tocaram as de Maia por 1 segundo. O contato os fez parar, olhando-se nos olhos pela primeira vez desde o dia do acidente. Maia, posso falar com você? Quando Clara acordar. Ela assentiu. Meia hora depois, Clara acordou e foi brincar com Julian, enquanto Daniel e Maia conversaram no terraço do hotel, com vista para o mar. Primeiro eu preciso te pedir desculpas, Daniel começou sem rodeios. O que aconteceu naquele dia? Eu reagi mal. Estava nervoso, pressionado, mas isso não justifica a forma como tratei você. Maia escutava em silêncio. Não era minha intenção soar como se estivesse te demitindo, mas entendo que tenha interpretado assim. Daniel, ela disse, usando o primeiro nome dele pela primeira vez. Não foi só a forma como você falou. Foi perceber que, por mais que eu amasse a Clara e tivesse me sentido parte da casa, eu ainda ocupava um lugar frágil ali. E isso doeu mais do que eu esperava. Daniel baixou a cabeça. Você nunca foi só uma funcionária, nunca. Então o que eu era? A pergunta ficou no ar. Daniel lutava com as palavras, com sentimentos que havia tentado ignorar por 2 anos. Você é a pessoa que trouxe vida de volta para a nossa casa. A pessoa que faz minha filha sorrir. A pessoa que me fez lembrar que existem coisas mais importantes que trabalho. Maia sentiu os olhos marejarem. E quando você foi embora, eu percebi que você também era importante para mim. Não só como cuidadora da Clara, mas como mulher. Agora Maia chorava. Daniel, não... Eu sei que não tenho o direito de dizer isso. Sei que você seguiu em frente, construiu uma vida nova. Vi como aquele rapaz... Julian, olha para você. Julian é um amigo, um colega de trabalho. Ele claramente admira você. E, bem, é difícil não admirar.
Maia limpou as lágrimas. O que você quer de mim, Daniel? Honestamente, quero que você volte. Quero que Clara tenha você de volta na vida dela. E eu quero a chance de ser honesto sobre meus sentimentos. Seus sentimentos? Daniel respirou fundo. Eu me apaixonei por você, Maia, durante aqueles 2 anos, devagar, silenciosamente. Mas me apaixonei. Maia fechou os olhos. Daniel, sei que é complicado. Sei que machuquei você. Sei que talvez seja tarde demais. Mas precisa saber. Por que está me dizendo isso agora? Porque perder você me fez entender que alguns arrependimentos a gente carrega para sempre. E porque ver Clara nos seus braços hoje me fez perceber que talvez ainda haja uma chance. Maia se levantou caminhando até a varanda. O sol estava se pondo no horizonte. Você tem ideia do que passei quando fui embora da sua casa? Perdi Clara, perdi um trabalho que amava e tive que reconstruir minha vida do zero. Maia. Mas sabe o que foi pior? Foi perceber que também tinha perdido você. Porque eu também sentia algo, Daniel. Também me apaixonei, mas sabia que era impossível. Daniel se aproximou. Por que impossível? Porque eu era a babá, porque você era meu patrão, porque existia uma diferença de classe que tornava qualquer coisa entre nós complicada. E agora? Maia se virou para ele. Agora eu tenho minha própria carreira, minha independência, meu valor próprio. E agora seria possível? Maia não respondeu imediatamente. Preciso pensar, Daniel. Preciso ter certeza de que se voltarmos a nos relacionar, será como iguais, não como patrão e empregada. Como iguais, ele concordou, como um homem e uma mulher que se amam e querem construir algo juntos. Uma semana depois, Daniel ligou para Maia. Clara desenhou uma coisa para você. Ela pediu para eu ligar. O que ela desenhou? Venha ver, por favor. Maia hesitou, mas a curiosidade sobre Clara foi mais forte. Chegou à mansão numa tarde de domingo. A casa estava diferente, menos fria, mais bagunçada, mais humana. Daniel abriu a porta pessoalmente. Ela está no jardim, disse ele. Maia encontrou Clara embaixo da árvore onde costumavam fazer piqueniques. A menina correu para abraçá-la. Maia, olha o que eu fiz! Era um desenho grande feito em papel pardo. Mostrava 3 figuras de mãos dadas. Um homem alto, uma mulher de cabelos castanhos e uma menina pequena. Em cima, com letras tortas, estava escrito: Minha família. Maia sentiu o coração apertar. É linda, amor. Quem são essas pessoas? Você, eu e o papai. Como uma família de verdade. Daniel se aproximou, vendo a emoção no rosto de Maia. Ela pergunta todos os dias se você vai voltar para casa, disse ele. E o que você responde? Que isso depende de você. Clara pegou na mão dos dois. Maia, você pode voltar, por favor. Prometo que vou ser a menina mais boazinha do mundo. Maia se abaixou, ficando na altura da menina. Clara, amor, você já é a menina mais boazinha do mundo. Mas voltar é complicado. Por que é complicado? Maia olhou para Daniel, que assentiu, encorajando-a a ser honesta. Porque quando eu morava aqui, eu era sua babá. Era meu trabalho cuidar de você. Agora, se eu voltasse, seria diferente. Diferente como? Seria como uma família de verdade, como no seu desenho. Os olhos de Clara brilharam. Você seria como minha mãe? Maia engoliu em seco. Seria como alguém que te ama muito e quer cuidar de você sempre. E o papai? Maia olhou para Daniel. Seu papai e eu nos gostamos muito. Como namorados? Daniel riu baixinho. Clara, você é muito esperta. Eu sei. Então vocês vão namorar? Maia e Daniel se olharam. Talvez, Maia disse. Se for isso que todos queremos. Eu quero! Clara gritou, pulando. Eu quero muito! Naquela tarde, os 3 fizeram um piquenique no jardim. Clara contou sobre a escola, sobre as babás que não sabiam fazer panquecas direito, sobre como havia guardado todos os bilhetinhos que Maia colocava na lancheira. Quando a menina foi buscar um brinquedo dentro de casa, Daniel e Maia ficaram sozinhos. E então,
Ele perguntou. Ainda estou pensando, Maia respondeu. Mas estar aqui hoje, ver Clara assim, é difícil resistir. Não resista. Por favor. Maia sorriu. Se ficarmos juntos, será diferente desta vez. Eu não vou ser sua funcionária. Vou ser sua... O que eu seria? Seria minha namorada. E depois, se as coisas derem certo, seria minha esposa. E Clara? Clara seria nossa filha. Nossa! A palavra nossa tocou o coração de Maia de um jeito que ela não esperava. Daniel, eu tenho medo. Do quê? De que isso não dê certo. De que eu me machuque de novo. De que Clara se machuque. Daniel pegou a mão dela. Eu também tenho medo. Mas tenho mais medo de passar o resto da vida me perguntando, e se? 6 meses depois, Maia estava na cozinha da mansão preparando panquecas em formato de estrela. Era uma sexta-feira, e a tradição havia voltado. Clara ajudava, subida num banquinho, mexendo a massa com língua de fora de tanta concentração. Maia, você acha que o papai vai gostar das panquecas? Perguntou Clara. Tenho certeza que sim, amor. Daniel desceu para o café da manhã e encontrou as duas na cozinha, farinha espalhada no balcão, risos soltos, cheiro de canela no ar. A cena o fez parar na porta, observando. Bom dia, família, disse ele, beijando primeiro a testa de Clara, depois os lábios de Maia. Bom dia, papai. Olha, eu ajudei a fazer as panquecas. Você é a melhor ajudante do mundo, Daniel disse. Durante o café da manhã, Clara anunciou. Hoje eu vou contar para todo mundo na escola que agora eu tenho uma mãe de novo. Maia sentiu os olhos marejarem. Mesmo após 6 meses vivendo ali, ainda se emocionava quando Clara a chamava de mãe. Clara, amor, você tem certeza de que é isso que quer? Maia perguntou. Tenho. Você cuida de mim, me dá carinho, faz panquecas e põe bilhetinhos na minha lancheira. Você é minha mãe. Daniel segurou a mão de Maia por baixo da mesa. Naquela noite, depois que Clara dormiu, Daniel e Maia conversavam no terraço. Havia algo diferente no ar. Maia, preciso te falar uma coisa, Daniel disse parecendo nervoso. O que foi? Ele se levantou, tirou uma pequena caixa do bolso e se ajoelhou diante dela. Maia Melo, você transformou minha vida e a vida da Clara. Trouxe amor, risada, vida para nossa casa. Fez de nós uma família de verdade. Maia cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo. Quer se casar comigo? Quer ser oficialmente nossa família? Daniel, ela sussurrou. Sei que é rápido. Sei que talvez devesse esperar mais. Mas perdi tempo demais tendo medo dos meus próprios sentimentos. Não quero perder nem mais um dia sem te chamar de minha esposa. Maia olhou para a casa onde Clara dormia, para o jardim onde brincavam, para o homem que havia aprendido a amar suas imperfeições. Sim, disse ela através das lágrimas. Sim, eu quero. Quando Daniel colocou o anel no dedo dela, Clara apareceu na porta do terraço, de pijama e cabelos bagunçados. Vocês estão fazendo barulho, disse ela sonolenta. Então, viu a cena. O papai pediu a Maia em casamento? Sim, princesa, Daniel riu. Clara correu e se jogou no colo dos dois. Agora somos uma família de verdade para sempre? Para sempre, Maia confirmou, beijando a testa da menina. E ali, abraçados no terraço da casa que havia se tornado lar, os três souberam que algumas histórias têm finais melhores do que sonhamos, que às vezes perder algo nos ensina seu verdadeiro valor, e que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de voltar para casa. 2 anos depois, Clara desceu correndo as escadas numa manhã de sábado. Maia, Maia, o bebê está mexendo. Maia, agora com 6 meses de gravidez, sorriu e colocou a mão no ventre. Quer sentir? Clara encostou a mãozinha na barriga e arregalou os olhos quando sentiu o movimento. Oi, irmãozinho, sussurrou para a barriga. Eu sou a Clara, sua irmã mais velha. E essa aqui é nossa mãe, que faz as melhores panquecas do mundo. Daniel observou a cena da porta da cozinha, o coração transbordando de gratidão.
Havia aprendido que a felicidade às vezes vem disfarçada de perda, que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta e que família não é sobre sangue, é sobre escolhas diárias de amar, cuidar e estar presente. Maia virou-se e o viu observando. Em que está pensando? Que sou o homem mais sortudo do mundo, ele respondeu, abraçando sua família. E que às vezes derramar suco pode ser a melhor coisa que acontece na nossa vida. Todos riram, e na cozinha ensolarada, cercados pelo cheiro de panquecas e pelo som de risadas, eles souberam que estavam exatamente onde deveriam estar. Às vezes, o amor precisa se perder para se encontrar. E quando se reencontra, vem mais forte, mais verdadeiro, mais para sempre.